Pronto, né? Boa tarde. Aí, como eu já tinha colocado, né, ao final da aula, após a gravação, né, só eu publicar no YouTube, eu vou estar disponibilizando no Classroom, certo? O vídeo da aula gravado para os alunos que não tiveram acesso, né, a assistir a aula hoje, e o material do terceiro tema, tá bom? Que é referente aí às lições aprendidas com a pandemia do Covid-19. Tá bom? O tema hoje que a gente ser trabalhado, a gente vai continuar com a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Nas aulas anteriores, nós, né, revisamos a questão da introdução, os tipos de introdução, o desenvolvimento, como formar o desenvolvimento, a questão aí dos tipos de argumento a serem utilizados, né? E agora vamos para a terceira etapa da redação dissertativa argumentativa, que é do Enem, que é a relação da conclusão. Tá bom? Todo texto necessita de conclusão. Seja qual for seu tipo ou gênero, é parte importantíssima do processo de escrita. Ela é a síntese daquilo que foi escrito no corpo do texto. Fechando as ideias, ao chegar nela, o leitor deverá ter compreendido totalmente o que o autor quis dizer. O tema abordado, tá bom? Que é o, né, que vem já do assunto, a tese, os argumentos, as estratégias de argumentativas, as intenções e os objetivos e as apreciações de valor que foram colocados pelo escritor, ou, no caso, por nós, ao produzir uma redação. A quantidade de linhas pode variar, mas não deve ser muito longa, deve chegar ao ponto, né, sem enrolações. Na dissertação, é comum que a conclusão traga uma proposta de intervenção ao que foi tratado no texto. E vale relembrar, né, a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, que é uma competência utilizada na redação do Enem, ela normalmente utiliza-se da conclusão, né, para lançar a proposta de intervenção. Certo? A redação do Enem, nesse aspecto, possui uma característica específica, uma proposta de intervenção social como um critério de correção. O texto pode estar em concordância com a sugestão de solução que o candidato deve apresentar, e, portanto, a conclusão da dissertação argumentativa. Da prova da redação do Enem é diferente das demais, pois é algo exigido e não apenas uma opção. Então, você tem que colocar lá na redação do Enem a sua proposta de intervenção. Porque se você não colocar, você zera numa competência que vale 200 pontos. Então, de acordo com a nossa dicasinha aí do guia do participante do Enem, sugere que a proposta de intervenção seja composta de maneira que permita ao leitor o julgamento sobre sua execuibilidade, ou seja, deve conter a exposição da intervenção sugerida e os meios para realizá-la. Basicamente, a solução deve ser viável, ou seja, ela tem que ser exequível, ela tem que ser de forma a qual o leitor, o corretor da redação, consiga ver como é que aquela vai ser aplicada. Ela tem que ser aplicável. Tá? É um dos critérios, né, além de autoria, além de inovação, né, fora do senso comum, é a questão de aplicabilidade. Ela consegue ser exequível, ela consegue ser aplicada, ela consegue ser realizada, e como? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Então, ao dissertarmos, né, devemos encadear nos nossos argumentos e buscar fundamentalmente coerência e coesão a fim de atingirmos a conclusão. O parágrafo final do texto, na qual devemos complementar e finalizar a tese que estamos defendendo, o que, no caso, no Enem, deve ser feito por meio da proposta de intervenção social. Assim, a conclusão tem como objetivo não somente fechar o texto, mas fazê-lo dando unidade ao mesmo, né, fazendo com que o leitor pense que aquilo que leu está completo. Então, ele tem, né, além de mostrar a sua proposta de intervenção, ela tem que ser viável e estar de acordo com sua tese, né, de acordo com os pontos que ele foi, né, defender. Vamos supor, eu estou falando sobre a questão do cinema, a democratização do cinema no Brasil.
eu aponto como tese o aspecto da falta de acessibilidade, né, e de incentivo ao cinema. Lá no desenvolvimento, eu destaco que, né, a cultura brasileira sempre foi voltada para a elite, ok? E que os investimentos internacionais sempre vieram para grandes centros urbanos. Aí eu vou lá para a conclusão. Aí eu digo que a responsabilidade da democratização, né, na conclusão, é do governo e ele deve, né, traçar estratégias para, né, democratizar o cinema. É uma possível solução? É uma possível intervenção? É. Contudo, teve coerência e coesão com o meu texto? E aí, me respondam. E aí, meninos? Estão conseguindo me ouvir? E já tinha a pergunta que eu lancei, né, sobre a temática democratização do cinema. Se eu coloquei no desenvolvimento, né, as referências aos, né, à elite brasileira, né, que é a cultura mais voltada para a elite, que em investimentos internacionais sempre voltaram para os grandes centros urbanos. E lá na conclusão eu coloco como proposta de intervenção atitudes do governo. Está tendo coerência com o meu texto? Qual seria, por exemplo, uma possível proposta voltada para esses dois aspectos? Vamos lá, galera, isso é questão de prova. Eu posso muito bem botar uma redação lá, com dois argumentos, e botar né, 5 conclusões para você marcar a mais adequada. Aí no provão. E aí? Qual seria um possível argumento? Pronto, né? Muito bem, Cíntia. Já que eu falo que é elite, né? Normalmente os grandes empresários que faz parte da elite, né? É mais voltado para a cultura e apoio, a gente poderia colocar como investimentos por parte das empresas ao que não possui condições financeiras. Muito bem, certo? Porque a gente estava muito na teoria. Aqui até agora eu trabalhei muita teoria. A gente vai trabalhar um pouco a prática, né? Um pouco essa questão como eu também trabalhei nas outras etapas aí de introdução e desenvolvimento. Para isso, né, como é que eu vou concluir bem um texto? A gente pode resumir destacando a importância que há no desenvolvimento e sua argumentação, como eu coloquei agora, na formação da conclusão. É dele que vai partir o raciocínio que vai formar a conclusão. Quando você for concluir seu texto, responda pelo menos uma dessas perguntas. Que lição pode ser tirada disso? Né? Resumindo, qual é a solução para esse problema? O que merece ser destacado nesse raciocínio? Então, são perguntas básicas que vocês devem abordar na conclusão de vocês. Além disso, né, o que fazer? Né? Normalmente, a perspectiva é terminar o texto apresentando possíveis soluções para os desafios apresentados no desenvolvimento do texto. Novamente, essas soluções têm que ser viáveis, têm que ser aplicáveis. E lembrando, né, essa perspectiva tem que estar de coerência com os argumentos. Além disso, eu posso, para iniciar minha conclusão, retomar a tese, ou seja, expor novamente com outras palavras, sintetizando
o que eu coloquei lá na introdução como proposta de exibição da tese. E a oração coordenada conclusiva é usar, por exemplo, na conclusão, para iniciar elas, né, logo, por isso, então, portanto, expondo soluções depois dessas conclusões, tá bom? Dessas orações coordenadas conclusivas. Ok? Então, normalmente a conclusão, né, inicia-se com essas orações coordenadas. Lembrando, você pode apresentar uma síntese das ideias do texto, colocando a tese, uma citação breve e comentada, nada de se estender, e colocar o comentário afirmando a urgência da resolução do problema discutido, ou seja, colocar a sua exposição de como o problema deve ser solucionado. Então, aí você pode apresentar. O que você tem que apresentar é a solução, né, mostrando como pode ser resolvido, mediado, atenuado aquele problema social. Normalmente, a solução, né, eu já vou dando a dica para vocês, não é que vai acabar, né, senão não seria muito, né, se fossem soluções tão fáceis, né, seria muito fácil, né, tá colocando aí essa problemática social. Mas a solução de vocês deve ter também a perspectiva de atenuar ou mediar o problema. Né? Não é a finalização, esse problema acabou. Então, depois da redação do ano passado, foi mostrado todas as soluções que agora o sistema vai ser altamente democrático, né? Com acesso a todo mundo. Não. Então, vão ser sintomas de atenuação, ok? Vai mostrar o agente social, ou seja, o agente responsável pela ação, essa própria ação relacionada a ele, a explicação sobre como essas ações devem ser aplicadas, a finalidade ou a finalidade, qual é o objetivo dessa ação, e, por fim, o detalhamento de qualquer elemento anterior que vocês queiram fazer. Então, isso deve conter na proposta de solução de vocês, da conclusão. O agente, a ação que ele vai desenvolver, como ela é aplicada e qual é o objetivo dela. Com qual objetivo eu vou aplicar ela. São essas, no mínimo, essas 4 coisinhas. Ok? Como eu disse, além daquelas conjunções coordenadas, a gente ainda pode ter frases modelo. Em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, são frases todas aí que são sinônimas, mas são frases que destacam um bom elemento coesivo, ou seja, um elemento a qual eu posso introduzir o meu parágrafo. Vocês, né, eu gosto, já adiantando, alguns alunos, eles fizeram um levantamento aí de alguns elementos coesivos que foi bastante interessante. Visto que já foram me dando retorno aí de algumas redações aí do concurso, e foram analisando alguns elementos coesivos. O que é elementos coesivos? Normalmente essas frases introdutórias ou conjunções, advérbios que servem para introduzir o texto ou o parágrafo. Então, lembrem disso, já decorem, aprendam alguns desses elementos para vocês fixarem no texto de vocês. Ok? E o que não fazer? De jeito nenhum. Né, não coloquem, por exemplo, terminando, né, as minhas observações, concluindo a minha tese, em resumo, essas expressões são abolidas, tá bom? Acrescentar nova informação que não, né, que necessite de desenvolvimento. Você colocou um outro, como eu citei o exemplo lá do governo, uma outra informação que precisaria ser desenvolvida, um outro argumento, que não estaria coerente com o restante do texto. Ok? Ter conexão apenas com o último parágrafo também. Eu esqueci o restante do texto e, né, coloquei minha proposta de solução só no último parágrafo, né, referente aí do meu texto. E escrever mais de um parágrafo dentro da conclusão.
Em média, uma conclusão, né, ela vai até 6 linhas. Pode chegar a 7, né, não é aconselhável. Escrever 2 parágrafos para a conclusão não é aconselhável. Pode acontecer? Pode, mas você tem que ter uma habilidade muito boa na escrita para, né, o corretor não considerar aquilo um erro de fora de estruturação. Tá bom? Dentro da competência 2, a gente analisa a estrutura da redação do Enem. Então, nesse aspecto, da mesma, né, vocês têm que evitar ter mais de um parágrafo na conclusão. Além disso, como eu apontei, né, os elementos coesivos, que é destaque na competência 4, tá bom? Deve ser. Alguém está pedindo permissão, deixa eu só sair aqui. Privado sigilo. Meninos, ó, vocês conhecem esse privado sigilo? Então eu vou negar. Se for alguém lá no grupo, né, tá bom? A orientação é que a gente não, né, não permita pessoas que não se identifiquem. Então vamos voltar lá para a explicação. Deixa no sigilo, professor. Muito bem, Ciro. Ó, tá pedindo novamente. Se comuniquem lá no grupo, se for algum dos alunos que ele troque de conta, por favor. Tá bom? Algum de vocês podem fazer isso nos 2 grupos lá do terceiro ano. Porque, né, como eu disse, ele coloque aí o nome dele, né? Ou senão não consigo, né, colocá-lo para a sala. Então, os tipos de conclusão. Tá bom? Então, a gente vai ter alguns tipos. O primeiro é a síntese de argumentação. Na conclusão desse tipo, né, como a gente viu, a gente vai ter uma síntese, porque aqueles 3 elementos, né, podem se dividir nos tipos de conclusão. Então, você vai sintetizar, né, os argumentos utilizados no desenvolvimento, de acordo com a sua tese, tá bom? A condensar, ou seja, sintetizar os argumentos principais. E é preciso tomar cuidado, né, pois se não for bem feito, combinará um texto repetitivo. Você vai ser, ou seja, você vai repetir novamente o que já disse. Então, nessa síntese de argumentação, por exemplo, você traçou alguns argumentos no desenvolvimento. Então, você vai recitá-lo com outras palavras, mas já propondo a intervenção, mediante os argumentos. É como você reafirmasse, mostrando que aquilo vai culminar com essa tal intervenção. Por exemplo, a questão de que a elite brasileira e os investimentos estrangeiros só voltavam para, né, grandes centros urbanos e aprimoravam a cultura só nos grandes centros urbanos, o que é que poderia ser feito? Eu poderia reafirmar. Então, mediante os aspectos apresentados, os argumentos apresentados, viu-se que a desnorteação da elite brasileira e dos empresários estrangeiros em querer prevalecer, deixa eu ver, né, os grandes centros urbanos, precisa ser, vamos assim dizer, modificada, precisa ser, né, ter uma intervenção. Aí como? Né, o Ministério da Cultura pode apresentar novos projetos a esses empresários, né, nacionais e estrangeiros que favoreça a expansão dos centros cinematográficos, né, em todo o Brasil, a partir de um investimento. Aí eu botei o agente da ação, botei qual é a finalidade, eu posso botar o como. Como é que ele vai fazer isso? Dessa forma, criando cinemas
em pequenas localidades ou em pequenas regiões do Brasil, com preços mais acessíveis, né, para favorecer a população de classe baixa e média. Então, nesse aspecto, eu sintetizei a minha argumentação e mostrei a minha solução. Agora, se eu só dizer novamente o que eu coloquei no argumento, no desenvolvimento, vai ser repetição de ideia. É por isso que tem que tomar cuidado ao expor a tese novamente e a expor os argumentos novamente. Alguma dúvida nesse aspecto? Só obrigado lá, né, Ludmila, por ter ido lá no grupo e ter verificado. E a gente ainda tem a mesma forma, né? Sintetizar a tese. Né? A conclusão atua com reforço da ideia inicial lá do desenvolvimento, né? Lá da introdução. Mas cuidado também para não ser prolixo, deve ser tomado, né? Ou seja, cuidado para não se repetir de novo. Como normalmente os temas são questões ou problemas de cunho social, a tese é uma opinião sobre ele, a proposta de intervenção social, uma solução para o mesmo. Tá bom? Ela me mandou também uma mensagem no privado, Ludmila. Obrigado por relembrar. Ok? Aí vocês depois só informam a ele, ou eu posso pegar mesmo depois o link da aula gravada e botar no privado dele, para ele quiser assistir, até mesmo porque, né, facilita aí a conclusão textual aí para redações que têm que ser feitas. Então, nesse aspecto, né, a intervenção social, ela tem que ser voltada também para a tese. Né? E é o mesmo procedimento da argumentação, né? Você vai reforçar. Para falar a verdade, é só a ótica a qual você vai optar para iniciar a sua introdução. É reafirmando a tese ou reafirmando os argumentos. E a proposta de intervenção é você ir direto para a solução. Né? Não. Deixa eu ir lá. Pronto. Já conseguiu. Né? Ele colocou aqui. Já consegui. Só falta ser ele o privado sigiloso. Ou pega aí pelos cabelos. Então, na proposta de intervenção social, a conclusão pode girar em torno apenas das soluções. Ou seja, você vai direto para a intervenção do problema. Estava vendo, olha, que foram abordados ao longo de toda a dissertação argumentativa, desde que eles sejam viáveis, como já falamos tantas outras vezes. O Enem, isso é obrigatório, tá bom? Então, lembrando, independente do tipo de conclusão, se você vai reafirmar a conclusão, aliás, os argumentos, se você vai reafirmar, sintetizar novamente a tese, ou ir direto para a proposta de intervenção, né, em qualquer uma das três, a proposta de intervenção deve existir, deve conter lá, e deve ter uma proposta que aborde bem e seja aplicável. O Ministério da Cultura deve investir mais na democratização do cinema. Ok, Larissa, obrigado. Isso é uma proposta de intervenção? É. É aplicável? Como? Como é que esses investimentos vão acontecer? Quem vão ser os responsáveis? Ok? Então, o mais específico for respondendo quem vai ser o agente da ação, qual o objetivo dessa ação, como essa ação vai ser realizada, né? Qual a solução mediante, né, que essa ação vai propor, né? Vai amenizar o quê? Então, todos esses elementos devem estar contidos na conclusão. Então, aí, como concluir, professor? Né? Então, a gente pode ter algumas estratégias de organização. Aí, é um exemplo de uma conclusão pré-definida. Nessa conclusão inicial aí, a gente invoca primeiro o agente da ação. A gente vai direto para a proposta, né, que é a última lá, a gente não reafirma a tese, nem os argumentos. E, né, ela pode ser como assim dizer, né, uma figurinha já repetida.
Como assim? Você decora esse modelo e só vai encaixar, tá bom? As temáticas aí que vai ser desenvolvida. Por exemplo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes implicados em, aí eu digo o problema social, em democratizar o cinema, né? Na democratização do cinema. Portanto, aí quem era o agente? Né? Quem vão ser os agentes? O Ministério da Cultura, o governo, né? Os empresários do ramo. Aí eu coloco o nome do agente. Aí eles devem fazer o quê? Aí eu coloco a ação. Por intermédio de, aí eu boto como, ou qual é o meio que eles vão fazer isso. Aí eu detalho, né? Eu digo como é o objetivo, qual é a finalidade, né? Qual é o meio, qual é o objetivo e como essa ação vai acontecer. Como resultado dessa nova perspectiva, aí eu tenho a finalidade, né? Final. Indica que se realizaria isso, né? Ou seja, a população de classe média e baixa teriam acesso. Então eu vou só preenchendo com enfoque aos agentes. Ok? Já, além disso, eu posso invocar uma citação antes. Portanto, para que os ideais de igualdade defendidos, né, por fulano de tal, né, alguém que falou sobre, né, até no Cine Hollywood, né, o ator tal, né, que mediante o filme publicado disse isso, isso e isso, não seja apenas uma proposição teórica, mas se torne uma realidade em nossos dias, é necessária uma ação mais efetiva. No caso aí, eu botei do governo, né, mas poderia ser de outra pessoa. Sendo assim, o Ministério da Cultura, né, que seria o agente, precisa, eu digo o nome da ação, eu digo o modo, detalhe e digo a finalidade. Né? É o mesmo processo anterior, só que com um elemento a mais de reforço, que é a citação de um estudioso da área. Além disso, né, tem umas figurinhas batidas como assim? Você tem, por exemplo, autores que eles falam da problemática social, né? Eles falam da problemática da sociedade. E você pode aproveitar a fala dele para vários, né, de alguns sociólogos, de alguns filósofos, né, para vários modelos, né, para várias problemáticas. Então, se você consegue, por exemplo, pré-estabelecer, né? Às vezes isso fica até figurinha, né? Dizem que não é aconselhável, porque está incentivando o aluno a fazer um decoreba. Mas você acha realmente que, por exemplo, todas essas pessoas que tiraram nota 1000 em redação, eles têm uma vasta literatura sobre diversos temas? Não, muitas vezes eles têm o foco em alguns autores que trabalham, por exemplo, Kant, né, Manuel Kant, a questão do socialismo, do capitalismo, essa questão do proletariado, que pode ser encaixada em várias temáticas. Ok? Rousseau. Então, algumas ideias podem ser destacadas e já, né, aprendidas para ser expostas em vários modelos. Teve um ano aí que a gente teve inúmeras citações das obras de Machado de Assis em vários anos repetidos, né? Por quê? Porque tinha pessoas que se delimitavam, como ele era um autor realista, e como já falo, né, o realismo ele abrangia uma parte psicológica, né, de questões sociais muito grande, ou o naturalismo também, com a Luísa Azevedo, que poderiam estar sendo utilizadas como um reforço de citação dentro, né, da redação. Ok? E reafirmação do problema, né? Aí você vai destacar os argumentos ou a tese a partir do problema, né? Então eu vou colocar, portanto, a falta de democratização do cinema, por exemplo, representa uma ameaça concreta não apenas aos indivíduos diretamente envolvidos, como todos os cidadãos que indiretamente também figuram como vítimas de seu legado. Ou seja, né, que seus filhos não terão direito a culturas, né,
mais vasta no Brasil. Nesse sentido, aí eu repito todo aquele processo. Quem é o agente, quem é a ação, o meio e qual é a finalidade que se espera a fazer essa ação. Né? Qual é o objetivo que essa ação vai resultar. Alguma dúvida até aí? Vocês estão muito calados hoje. Estão conseguindo... Estão conseguindo captar, meninos, aí a... Ok. Alguma dúvida não, né? Então, vamos prosseguir aqui. Ó, eu trouxe aí para vocês um quadro que ele é bem, né, vamos assim, mais específico. Por exemplo, para as soluções de vocês. Quais são os agentes que vocês podem apontar? O principal deles é o governo. Aí, quais são as ações que o governo faz? Ele implementa ações. Gomifes? Não entendi, Cíntia. Né? Então, o governo, ele implementa ações, ele cria e fiscaliza as leis. Ah, muito bem. Nem eu tinha percebido isso, Cíntia. Isso aí já foi dos seus estudos, né? Os gomifes. Então, os gomifes aqui, ó, como a Cíntia contribuiu, né? O primeiro deles é o governo, tá bom? Ele implementa ações, ele fiscaliza, ele cria leis, ele fomenta parcerias, como eu disse, com outras instituições. Né? Por exemplo, o Ministério da Cultura ele poderia fazer uma parceria com, né, investidores estrangeiros, com os investidores nacionais, para certas ações. As ONGs, né, que são organizações sem fins lucrativos, pode criar projetos de apoio à sociedade, organizar, auxiliar a mobilização social em relação à problemática do texto. A própria mídia, né, televisiva, da internet, ela pode planejar ações, ela pode executar campanhas educativas, informativas, influenciadoras, né, que, né, empoderem as vítimas do problema abordado no texto. Tá bom? As instituições, né, independente delas, religiosas, públicas, privadas, ela pode informar seus fiéis em relação a algo, né, comunicar seus funcionários sobre isso, capacitar seus funcionários para atender. Por exemplo, aqui entra muito a questão da escola, né, também, junto a isso também, mesmo que a escola seja uma das instituições como né, destaque aqui. Mas a própria escola, né, como propor debates com seus alunos sobre tal, criar projetos pedagógicos, inclusive que motivem o empoderamento da ação, associar-se aos pais, às comunidades de sentido, né? A própria família, que é estabelecer debate com os membros, né, sobre um determinado assunto, mobilizar e prevenir os filhos em relação a isso. Então, a gente tem frases pré-criadas para vocês já poderem, né, escreverem a sua conclusão. A sociedade, né, mobilizar pacificamente, né, ir às ruas, mudar seu comportamento diante disso, reivindicar seus direitos e fiscalizar ações do governo em relação a isso. Então, por exemplo, a sociedade deve reivindicar o direito à acessibilidade ao cinema, né, de modo que fiscalize o governo na exigência de ações mais proativas né, sobre a democratização dele. Aí isso seria o papel da sociedade. Estão conseguindo captar? Então, como a Cíntia colocou aí, né, os GOMIFs, né, que é a junção das siglas, né, trazem aí
algumas colocações de ações que vocês podem estar utilizando na conclusão de vocês. Lembrando, né, olhar a dicasinha novamente, evite, né, as ações amar, respeitar, agir e conscientizar. Por quê? Por exemplo, quando eu digo que as pessoas devem, né, amar, respeitar, não tem como eu medir essa aplicabilidade da ação. O agir, eu não sei se eu vou poder, por exemplo, né, exigir que a pessoa haja daquele jeito. Né? A sociedade deve agir de forma, de forma respeitosa, de forma a contribuir para os valores. Como é que eu vou, por exemplo, né, fazer com que toda a sociedade haja daquele momento? A conscientização da mesma forma. Por mais que a gente, né, seja uma forma, né, por exemplo, a questão do uso do aborto, a sociedade tem que se conscientizar, né, a escola deve conscientizar os alunos. Mas a conscientização, além de ser algo próprio, não é algo que eu possa medir. Não é algo que eu possa colocar como exequível. Então, não é que não possa ter, mas é que eu possa evitar dependendo do tema. Ok, Elane, obrigado. Qualquer coisa, assiste o finalzinho da aula lá no Classroom. Eu também vou disponibilizar o link lá nos grupos. Então, um exemplo de uma conclusão, né? Observe a redação abaixo e repare a conclusão. Nesse caso, dê uma sugestão, né, sobre o que deve ser feito. Leia amizade, né, leia o texto com calma. O tema dessa redação era amizade vivenciada de formas diferentes pelo homem. O último parágrafo, que é a conclusão, vai estar grifado, né, em verde. Alguém se habilita aí em ler para mim, por favor, que a garganta aqui hoje está também já falhando. Vejam aí que ele coloca o título e começa a dispor aí. Vamos lá, quem se habilita? Vamos lá, Alisson? E aí, meninos? A gente vai empancar aí na aula? Victor. E aí, Vitinho? Lê aí pelo menos a parte inicial aí. É mesmo, né? A Larissa, que tem uma voz linda, né? Que dá para. Vamos lá? Empancou a aula, galera. Se vocês não. Pode começar aí, ó. O que significa uma amizade hoje, Fito? O homem vem modificando sua concepção sobre a amizade com o passar do tempo, o que lhe permite experimentá-la de formas diferenciadas. Isso pode ser percebido ao se
comparar as amizades vividas no passado, em menor número, mais profundas e duradouras, com as de hoje, em profusão, superficiais e meteóricas. Vamos lá, Não é preciso voltar muito no tempo para se ver como os relacionamentos eram tratados sob uma ponta de vista bem distante ao de hoje. Amigos eram pessoas em que se podia confiar confiantemente, para que todos os segredos podiam ser contados sem medo e se ter a confiança traída. A relação de uma amizade era estabelecida somente com aqueles os quais se tinham uma convivência longa, motivo pela qual ela era quase um laço poderoso e por isso normalmente durava por muito tempo, quando não pela vida toda. Assim, até alguém fosse considerável realmente um amigo. Havia um período ao longo do qual a confiança e a admiração eram conquistadas mutuamente. Muito bem. Vamos lá, Larissa, o Luan. E aí, meninos? Não vamos me pancar novamente, não, por favor? Posso ler? Sim. Os casos de amizades verdadeiras estão em números reduzidos atualmente. Com o passar do tempo, as relações, de um modo geral, passaram a sofrer modificações por causa das próprias circunstâncias a que a sociedade veio sendo submetida. Essa realidade trouxe características novas, inclusive para um dos sentimentos mais nobres do homem. Parece que as pessoas perderam muito da sua capacidade de discernimento quanto ao verdadeiro valor de uma amizade. Tanto é que qualquer um que se conheça em meio a uma festa de fim de semana já é chamado de amigo no dia seguinte. Redes sociais como o Facebook, que simbolizam união, na verdade conferem desleixos sobre o que chamamos de amigo. Entre dezenas de contatos, quantos são plenamente confiáveis? Felizmente, em muitos casos, inovações tecnológicas cooperam com a perda de significado de palavras valiosas. Progredir e inovar estão constantemente no pensamento dos cidadãos modernos. Mais importante do que isso, porém, seria o homem, não estou vendo direito aqui, Reavaliar todos os seus valores, a fim de devolver à amizade o lugar que ela tem. Ocupar o âmbito das relações humanas. Eu não estou vendo, não. É porque ficou, né, acaba cortando. Eu também estou olhando aqui no celular, parece que no celular corta. Cortou a última linha. Vendo? Mas aí no final, né, o lugar que ela deve ocupar no âmbito das relações humanas. Se vocês olharem aí, né, nós temos um exemplo de uma temática de redação bem simples, né, fazendo a temática amizade, como a gente viu, né, a amizade vivenciada de formas diferentes pelo homem, né, uma temática aí nos nossos primeiros Enems, por exemplo, né, eles eram mais, não tão voltados a problemáticas tão sociais, né, teve Enems aí voltados mais abrangentes, né, de temáticas mais simples, que às vezes é muito mais complicado de se escrever. Então, né, o autor aqui, ele colocou, né, como tese, né, bem no início, a gente pode ver, né, isso pode ser percebido ao se comparar as amizades vividas no passado, em menor número, mais profundas e duradouras com as de hoje, que são o quê? Superficiais e meteóricas. Então, a tese dele é que a amizade hoje, né, devido às circunstâncias da sociedade, são superficiais e meteóricas, ou seja, são rápidas.
né, não são, né, vamos assim dizer, né, firmes. No segundo parágrafo, que é o desenvolvimento inicial, ele destaca da questão da confiabilidade, da confiança, e que esse progresso, né, da sociedade levou à perda dessa caracterização. E no segundo parágrafo, né, no terceiro parágrafo, que era o segundo do desenvolvimento, ele destaca a questão também das, né, novas tecnologias, a relação que, por exemplo, as redes sociais ou as relações, né, humanas, né, mediante aos novos meios, né, por exemplo, fim de uma festa de fim de semana, né, as redes sociais levaram à questão da amizade também um lado bem, vamos assim dizer, supérfluo. Aí nós temos progredir e inovar estão constantemente no pensamento do cidadão moderno. Essa primeira frase que ele introduz na solução aí, né, nós tivemos qual tipo aí de introdução mesmo? Aliás, de conclusão. O que foi que ele fez de destaque aí? Ele reafirmou a tese? Ele já propôs uma solução? Ele reafirmou os argumentos? O que foi que ele fez aí? E aí, meninos? Qual dos três tipos de conclusão a gente teve no início? Voltou ao Ele quer normal? solucionar. Progredir e inovar estão constantemente no pensamento do cidadão moderno? Seria já a solução viável? Ou ele aqui, por exemplo, quando ele diz progredir, né, e inovar, ele não sintetizou os dois parágrafos de desenvolvimento, não? O que foi que aconteceu, por exemplo? Ó, o homem progrediu, ele deixou de lado aquela, né, no segundo parágrafo ele falou dessa, né, toda essa conquista mútua, né, que a amizade demorava muito tempo. Hoje, né, nessa questão, o homem progrediu. E, né, ele também inovou, né? Ele não fazia amizades, né, não fez amizades agora, né, com toda a durabilidade, aquela convivência da escola, não. Às vezes ele faz uma amizade no final de semana, pela rede social. Então, ele também inovou. Então, querendo ou não, essa primeira frase, ela foi uma síntese dos argumentos. Tá bom? Só para exemplificar para vocês. Aí nós temos o ação, né? O agente da ação vai ser o homem. Qual é a ação? Ele vai ter que reavaliar os seus valores. Como? Né? Como é que ele vai fazer isso? Aí é respondido pela primeira frase aqui ainda, ó, mais importante do que isso. Ou seja, como é que ele vai reavaliar seus valores? Deixando o progresso e a inovação desses aspectos de ser um cidadão moderno para voltar a ser, né, aquela questão, né, que a amizade ocupava no âmbito das relações humanas, que vai ser a nossa finalidade. Então, em um parágrafo aí de 4 linhas, ele conseguiu sintetizar o agente da ação, tá bom? A própria ação, né, como é exigido, onde ou como, né, qual é o meio que ela vai fazer e qual é a finalidade dessa ação, né, que é a fim de, ó, né, já é uma, como eu disse, ó, né, presta atenção nos conectivos, nos elementos coesivos. O a fim de, lembram que é usado pelas orações, né, adverbiais, né, finais, que tinha, né, o objetivo de finalidade. Então, a fim de, né, à medida que, né, então, de desenvolver a amizade, né, de devolver à amizade o lugar que ela deve ocupar nos âmbitos das relações humanas. Mesmo num tema mais simples como esse, a gente tem essa colocação. Ok?
Então, vamos só para fechar a aula aqui, vamos exercitar um pouquinho. Então, aqui nós temos a nota da Carolina, né, a redação, a conclusão dela, da Carolina Mendes Pereira, que foi nota 1000, aí, nos Enem, no Enem repassado, né? Portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Ó, vejam, como eu disse, são necessárias medidas capazes de mitigar, ou seja, diminuir, amenizar essa problemática. Essa é uma frase que pode se repetir para qualquer problemática social. Então, é uma frase introdutória de conclusão, não de introdução, introdusória, né, que introduz uma conclusão que ela tem efeito de elemento coesivo. Certo? Aí ele começa, ó, para tanto, as instituições, aí eu vou até colocar escolares, são responsáveis pela educação digital e emancipação de seus alunos, com o intuito de deixá-los cientes dos mecanismos utilizados pelas novas tecnologias de comunicação e informação e torná-los mais críticos. Ok? Aqui ela já coloca, ó, né, vou até ajudar. Quem vai ser o agente da ação? Me respondam aí. Quem é o agente da ação? As instituições escolares. As instituições escolares. Qual vai ser a ação? Aí ela já informa. Qual foi a ação aí? Pelos meios de nova tecnologia, fazer com que os alunos se tornem críticos. Exatamente. Né? Dentro dessa ação, ela já colocou até um pouco a finalidade. Né? Qual é a finalidade dessa ação? É tornar os alunos críticos. Aí, ó, isso pode ser feito pela abordagem da temática. Aí ela vai colocar como. Lembrem que não é só dizer o que a escola deve fazer. Até aí, né, eu poderia dizer que a escola é o agente da ação. A ação que ela vai fazer é traçar, né, vamos assim dizer, uma educação digital para os alunos e com, né, e o objetivo, a finalidade de deixá-los críticos. Mas aí como é que eu vou tornar isso prático? Como é que eu vou expor, né, para o corretor que aquilo é aplicável? Aí eu posso dizer, ó, né, como é que vai ser feita a ação? Desde o ensino fundamental, uma vez que as gerações estão cada vez mais cedo imersas na realidade das novas tecnologias, aí ela coloca, ó, vai ensinar os meninos do ensino fundamental? Vai, mas tem que ser de maneira lúdica, ao modo como ela manda ensinar, e adaptada para a faixa etária, contando com a capacitação prévia dos professores acerca dos novos meios comunicativos. Então, a Carolina, ela informa passo a passo como a ação dela, a conclusão dela, a ação colocada como um meio de intervenção, vai ser realizada. Além disso, ela coloca, ó, por meio também de palestra com profissionais das áreas da informática, que explique como os alunos poderão ampliar seu meio de informações e demonstrem como lidar com tais seletividades. Haverá um caminho traçado para uma sociedade emancipada. Aí, no final, ela reafirma a finalidade ou o objetivo, né, que ela já até citou, que é tornar os alunos críticos. Ou seja, com isso, agora mesmo para as pessoas, ela propôs como solução o quê? Que para nós que já estamos habituados, vai ficar mais difícil. Mas para a nova geração que está se iniciando, eu tenho como ensiná-los a não se deixar levar por esses logaritmos informacionais que acabam, né, bitolando ou acabam, né, criando uma imagem alucinada, né, lúdica, alucinada, né, e a qual as pessoas acabam, né, se deixando levar. Vocês estão conseguindo compreender aí? Então, lembrando, é importante dizer o agente da ação, dizer qual é a ação e qual é o objetivo dessa ação, e principalmente, como a competência 5 mostra, dizer para que, né, como essa ação deve ser feita. A aplicabilidade, não, eu estou mostrando o caminho. É desse jeito, desse jeito e desse jeito. Ok?
Conseguiram compreender ou alguma dúvida? E aí, meninos, tudo ok? Então, muito obrigado pela participação, né? Aí são 5:03 já. Né? Foco, como a professora Adriana diz, foco, fé e determinação. Ok? Aí só mostra a vitória de vocês. Tá? Qualquer dúvida, né? Eu estou lá no PV, né? Se eu não responder no mesmo momento, né? Mas né? Logo, logo vou estar respondendo. Ok? Então, bom final de semana. E para os que eu vou ver aí nas minhas eletivas de amanhã, até amanhã.